Fala Tricolada, belezinha? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos pro assunto de hoje, que é Fluminense e Atlético nas quartas de finais. Sortearam lá, mexeram a bolinha, deu Fluminense e Galo. O segundo time mais forte, na minha opinião, aí desse grupo que se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. A gente vai falar isso depois. Vamos primeiro falar do mando de campo. Flu fará o primeiro jogo em casa, vai jogar no Rio de Janeiro, e o segundo lá no Mineirão. Mas só que o Fluminense não vai poder jogar essa partida importantíssima, que é o jogo de ida, no Maracanã, porque o gramado do Maracanã vai ficar interditado para reforma. Foi combinado entre Fluminense e Flamengo a reforma do gramado no Maracanã. E eu gostaria de saber como é que o Fluminense consegue agendar uma reforma do gramado, porque que eu saiba, o Fluminense, junto com o Flamengo, administram o estádio do Maracanã. Então, por que o Fluminense deu autorização de ficar sem o seu estádio, seu principal estádio, num jogo de ida na Copa do Brasil, um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro? Agora o Fluminense tem que procurar um estádio para jogar. Ou será em Volta Redonda, que não é a mesma coisa, ou será em São Januário, aquele estádio lá que parece uma caverna de tão escuro que é. Surgiu também um burburinho aí da possibilidade de usar o Engenhão, mas tem que ver datas, jogos do Botafogo. O Botafogo está jogando frequentemente lá no Engenhão e também o gramado de lá é o mesmo nível do Maracanã. Tem isso, mas eu fico aqui pensando, como é que o camarada sabe que tem um sorteio, antes do sorteio ficou decidido que o gramado do Maracanã passaria por uma reforma, aí você é sorteado, você no sorteio quebra a cara, porque o primeiro jogo é na sua casa, no Maracanã, justamente no período que você reservou para reformar o gramado do Maracanã. Agora tem que jogar no estádio dos outros. Eu não entendo isso. Eu acho que com um gramado bom ou um gramado ruim, nada substitui você jogar em sua casa no Maracanã, principalmente num jogo tão importante. O gramado é ruim pro Fluminense, é pior pro Atlético Mineiro, que tem um time um pouquinho melhor, tem jogado futebol melhor do que o do Fluminense. Então é ruim pros dois. Não tem diferença nisso aí. Então tem isso aí. Fluminense primeiro jogo, ida, Rio de Janeiro, e o segundo jogo lá no Mineirão. O Fluminense faça o resultado aqui no Rio para poder administrar esse resultado lá em Minas Gerais. Então vamos lá. Nesse período que o gramado do Maracanã está passando por reforma, o Fluminense não vai poder jogar novamente com o Atlético Mineiro, mas no caso seria pelo Campeonato Brasileiro, e o Bahia. Então Atlético Mineiro e Bahia no Maracanã está fora. O outro estádio o Fluminense vai ter que procurar para jogar essas duas partidas. E o jogo já citado da Copa do Brasil, o jogo de ida, também o Fluminense vai ter que procurar outra praça. Chaveamento para as semifinais. Fluminense passando pelo Atlético Mineiro, o Fluminense tem possibilidade de passar, vai pegar o vencedor de São Paulo e Fortaleza. Na minha humilde opinião, o chaveamento tá ok para o Fluminense. O Crespo não consegue acertar a equipe do São Paulo, fica entre altos e baixos, o Fortaleza não tem a força da camisa que tem o Fluminense. É um time que tem jogadores que já passaram por aqui, não foram muito bem. O Vojvoda tem tirado leite de pedra lá com Fortaleza. Eu acho que são bem possíveis uma vitória, uma classificação do Fluminense numa final aí, se encarar o Fortaleza, o São Paulo. O maior problema do Fluminense é agora nas quartas de finais com o Atlético Mineiro, do Cuca e do Hulk. Então o chaveamento é esse. Uma hipotética final com o Flamengo é bem possível, porque o outro lado também está tranquilão para o Flamengo. Então, datas das quartas de finais. Jogo de ida previsto para os dias 24, 25 e 26 de agosto, com partidas de volta nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Essas são as datas para os jogos aí, ida e volta da Copa do Brasil. Agora a gente vai falar, sabe do quê? Do público na Libertadores, porque na coletiva não. Porque na live da Flu TV, que o Mário estava presente junto com o Fio, né? Era o Fio, né, Andréa? Fio e o Araújo, ele falou sobre a possibilidade de ter presença de público nesse jogo da Libertadores, jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil. Então ficou estabelecido o seguinte: o Mário confirmou que o Flu propôs liberação de 10% do público contra o Barcelona à prefeitura. Propôs à prefeitura a liberação de 10% do público no Maracanã como um evento teste.
Foi isso que foi pedido à prefeitura. O limite seria de 4.500 pessoas. Essas pessoas seriam sócios torcedores que estão em dia, como tipo um prêmio para as pessoas que permaneceram sócios durante esse tempo todo aí da pandemia. Sem vendas de ingresso, a pessoa vai lá, entra no site, pede seu ingresso, o camarada tem que ser sócio torcedor, com comprovante da primeira dose e da segunda dose para poder ir nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Ele disse que já conversou com o dirigente do Barcelona. O representante do Barcelona também está procurando na sua federação autorização. Lá é uma liga, lá no Equador. Está procurando também a liberação das autoridades para botar público no seu estádio e liberou o Fluminense. Não, vocês ficam à vontade, se vocês conseguirem, não tem problema. Mesmo se a gente não conseguir por aqui, vocês aí no Rio de Janeiro correm atrás do prejuízo de vocês. Então o Mário está lutando aí com a prefeitura a liberação de 10% do público, 4.500 para botar dentro do Maracanã, mas somente sócios torcedores, sem venda de ingresso. Sócio torcedor não vai pagar um tostão por esse ingresso, o que é necessário é apenas as 2 doses da vacina. O calendário completo vacinal. Tem vacina que só precisa de 1 dose. Também tem isso. Então é o calendário completo. Vamos falar do Atlético Mineiro. Ó, lembrando, notícia de hoje à noite aqui, numa sexta-feira, né? O Netflix noticiou que o Atlético Mineiro está correndo atrás de liberação para botar público neste jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então é provável que o Fluminense jogue essa primeira partida contra o Atlético Mineiro sem a presença de público e o Atlético jogue o jogo de volta com presença de atleticanos lá no Mineirão. O Atlético está correndo atrás da presença de público nesta quartas de final da Copa do Brasil. Adversário do Fluminense. Vamos dar uma rápida aqui análise com o Atlético. Um dos mais fortes, junto ao Flamengo, dessa rapaziada que chegou nas quartas de finais. Ponto forte para mim é o Hulk. Carrega praticamente o time nas costas. Tem jogadores conhecidos da gente, que é o Alan, volante. Tá ficando no banco de reserva a maior parte do tempo. E o lateral direito Mariano. Vocês lembram do Mariano, né? Campeão brasileiro pelo Fluminense, joga pra caramba. É o lateral direito do Atlético, conseguiu a titularidade. E pelo lado esquerdo tem um titular da seleção olímpica. Tá numa final agora e provavelmente vai pegar o Fluminense, que é o Arana, um bom lateral esquerdo. É um time organizado, tem um bom treinador, tá jogando futebol competitivo, mas eu acho que o Fluminense tem condições de vencer. Nesse jogo contra o Bahia, que eles tomaram 2-0, a coisa ficou ali no limite para eles serem eliminados, o Cuca pegou todo o time titular e colocou no banco de reservas. A maioria do time titular botou no banco de reservas. No segundo tempo, quando ele viu que ia dar problema, que estava correndo o risco de ser eliminado, ele colocou o Hulk, colocou o Vargas, que é titular também, que é um bom atacante, é perigoso, da seleção chilena. Então ele trouxe a rapaziada que estava no banco para o segundo tempo para tentar recuperar e acabou se classificando. Mas o Galo tem também oscilado. Mas eu acho que é jogo grande. Time grande de um lado, time grande do outro. Minha preocupação toda com o Fluminense é quando o Fluminense pega time fraco. Time na beirada da tabela, na rabeira da tabela, é isso que me preocupa. Mas quando é jogo grande, o Fluminense sente o peso do jogo, o Fluminense cresce em jogos assim. É nesse histórico do Fluminense, nesse conhecimento que eu tenho de Fluminense e toda a sua história, o Fluminense, meu amigo, quando ele não é favorito, é que o Fluminense atropela. E é nessa confiança que eu vou nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense vai pegar Atlético Mineiro, um dos melhores times do futebol brasileiro no momento, vai pegar o Barcelona de Guayaquil, um dos melhores times da Libertadores no momento. É nesse momento que a gente vai ter uma análise completa das pretensões de títulos do Fluminense neste ano de 2021. Nesses 2 jogos, vou mostrar para o torcedor tricolor se o Fluminense tem condições ou não de ser campeão esse ano. São 2 jogos grandes para o Fluminense. Jogo que o Fluminense gosta de jogar. Então vamos ver o que o Fluminense vai apresentar pra gente, porque para passar vai ter que jogar melhor do que está jogando. Esse futebol que o Fluminense está jogando atualmente vai ter que melhorar, porque agora, meu amigo, o sarrafo está lá em cima e o Fluminense vai ter que mostrar o peso da sua camisa, e não somente peso da camisa, vai ter que mostrar futebol também, organização e muitas coisitas a massa. Para concluir o nosso vídeo, salários em dia. Segundo Saudações Tricolores, o Fluminense pagou nesta sexta-feira os vencimentos de julho a jogadores e funcionários. Aí, meu amigo, jogador com dinheiro no bolso, né, André? Um capilé, tá na conta lá, o dinheirinho do camarada, o cara corre pra caramba. Então vamos entrar numa semana aí, semanas decisivas, jogos grandes, jogos históricos pro Fluminense fazer história. Passar para uma semifinal de Copa do Brasil,
passar para uma semifinal de Libertadores. A gente vai estar acompanhando tudo aqui no canal Tricolada. Quero agradecer o comparecimento da André, que me ajudou aqui com esse vídeo. Um beijão, tamo junto. Amanhã tem o vídeo do especial de 1000 vídeos no canal. Isso aí, amanhã tô completando 1000 vídeos só aqui no canal Tricolada. Então deixa lá sua pergunta, seu comentário, que o André vai fazer um vídeo pra gente trocar uma ideia. Show de bola? Deixa o like, até o próximo. Fui!